Paulo passou por momentos e situações que ele precisou descansar em Deus, que ele precisou ouvir a voz do Senhor e entender o cuidado na vida dele, o que o Senhor tinha para a vida dele. Hoje nós vamos falar que nossos relacionamentos devem ser marcados por Cristo. Nossos relacionamentos, eles devem ser marcados por Cristo, mais do que as nossas palavras. Mais do que eu falo, eu tenho que demonstrar aquilo que o Senhor faz na minha vida. Eu tenho que viver aquilo que o Senhor faz na minha vida. Porque senão eu vou me perder. Senão eu vou deixar vazio algo. Não vou apresentar o que é real. Né? Esse tema nós também vamos trazer em Vista Verde. Vista Verde está com uma arte diferente, não é essa, né, que é os 48 anos. Então já vai até um aviso, né, à noite nós vamos ter a celebração de 48 anos da Igreja de Vista Verde. Desses 48 eu tenho alguns, não precisa citar a quantidade. Não vou falar do pastor Lucas, que está mais tempo que eu, então, né, senão a gente revela muita coisa. Mas eu acho que nós já vivemos tantos presentes do Senhor, né? E o Senhor tem esses presentes para nós aqui também, né? Mas eu acho que é um tempo gostoso de comunhão lá em Vista Verde juntos. Então, quem puder à noite, 7 horas, né, a gente vai estar celebrando esses 48 anos lá. Mas, voltando para Paulo, o cuidado que o Senhor tinha na vida de Paulo, o cuidado que o Senhor mostrou na vida de Paulo, e a gente tem acompanhado, é algo que move o nosso coração. Ou algo que deve mover o nosso coração de entusiasmo, de saber que o Senhor é presente, que o Senhor é maior em nossas vidas, em detalhes. Para isso eu convido vocês a abrir as suas Bíblias em Atos 20. Atos 20, nós vamos ler do versículo 13 para frente. Vamos lá. Quando nós fomos até um navio e embarcamos para Assos, onde íamos receber Paulo a bordo. Assim, tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos de fronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar em Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas lhes ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se não somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto,
Eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de trair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, dia e noite, com lágrimas. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes, mediante trabalho árduo, devendo ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçaram e o beijavam. Que o mais que os entristeceu foi a declaração, que nunca mais veriam sua face. Então acompanharam até o navio. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, pedimos a Tua direção, Deus. Pedimos o Teu falar em nossas vidas, ó Pai. Através da Tua palavra, ó Deus, fale conosco, ministre em nossas vidas, que a gente possa sair daqui querendo Te buscar, querendo Te ouvir, querendo Te servir cada vez mais, ó Deus. Seu nome santo que eu oro e agradeço. Paulo vinha de um período de perseguição, Paulo vinha de um período de a população não querer ouvir a vontade de Deus, de não querer ouvir o que Cristo tinha para eles. Mas quando a gente chega nesse texto, Paulo me diz que está com pressa a chegar em Jerusalém. Eu achei interessante quando a gente pega esse texto, porque ele fala que ele está com pressa, mas ele vai a pé e os companheiros dele vão de navio. Paulo decide, pelo Espírito, ir a pé buscar o Senhor. Ele decide ouvir a voz de Deus antes da inquietação do coração dele, antes de querer fazer algo por fazer. Ele queria chegar na festa de Pentecostes, ele queria poder passar por esse período como igreja. Mas ele entende que ele tinha que estar a pé, ele entende que ele tinha que fazer este primeiro trecho caminhando. Alguns dizem que Paulo foi a pé porque era mais rápido do que o navio, e o navio estava levando o resto da equipe. Eu não acredito, né? Mais rápido, era costeiro, tal, mas ia ser mais rápido. Mas outros dizem que Paulo foi a pé porque ele queria passar em outra região e conversar com outras pessoas. Eu acredito que Paulo foi a pé porque ele queria conversar com Deus. Ele queria ter o tempo dele de oração. Ele queria ter o tempo dele de se derramar na presença do Senhor. O texto mais para frente diz que Paulo estava inquieto, porque o Espírito já tinha mostrado que a cidade seria de sofrimento, que ele passaria por prisão. Ele não sabia o que o esperava lá na frente, mas o Espírito já tinha mostrado que ele não retornaria àquela região. Eu creio que Paulo saiu e falou: Senhor, preciso chorar na tua presença. Preciso ouvir da tua boca aquilo que o Senhor quer ministrar na minha vida. Paulo passou 3 anos na presença de Deus ouvindo. E eu acredito que ele tinha costume de ter esses momentos de oração, esses momentos de comunhão.
Quantos momentos de comunhão nós temos durante a nossa vida? Quantos momentos de comunhão nós estamos entregando na presença do Senhor para ouvir a vontade dEle? Para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? Para entender que o Senhor é maior? Quantos momentos eu estou me derramando na presença de Deus para ser um com Ele? E ter a certeza que o Senhor tem algo para nós? Não adianta nós queremos fazer algo por fazer. Entendo Paulo que ele não estava indo participar da festa em Jerusalém por participar, por uma tradição. Ele estava indo porque ele cria naquele Deus. Ontem eu brinquei com o Thomas, a gente estava na igreja, mexendo em algumas coisas do som, e eu falei para ele, amigo, a gente está aqui só resolvendo burocracia, né? Mas se a gente não fizesse aquela burocracia, talvez o culto hoje à noite não estaria funcionando, né? Descobrimos algumas gambiarras que estavam no meio do caminho que a gente precisava arrumar. Então eram coisas que é necessário fazer. E Paulo sabia que era necessário fazer a caminhada dele. Paulo sabia que era necessário ele passar por momentos de aflições e passar por momentos de incômodo, porque era a vontade de Deus. Paulo não foi com Lucas. Paulo não foi com seus companheiros de barco, mas encontrou eles. Encontrou e puderam ali juntos se entregar, puderam juntos entender qual era a vontade de Deus. Chegando nessa região, Paulo convida os pastores. Os pastores daquela região, Paulo convida os pastores de Éfeso a se encontrar no navio. Preciso entregar para vocês minha última palavra. Preciso entregar para vocês o último vontade, a última voz que o Senhor tem falado comigo. Para vocês como pastores. Ele chama presbíteros, chama os bispos, chama pastores. É algo evidente que Paulo está chamando a liderança. Paulo está chamando aqueles que estão dispostos. Paulo está chamando aqueles que estão próximos. Aqueles que ele diz que ele ensinou, de noite e de dia, com lágrimas, com se derramar. Ele buscou entregar isso para eles, ele buscou esse caminhar. É interessante quando a gente pega o texto e lê que Paulo chamou os pastores, e essa função pastoral não era algo comum. Função pastoral de cuidado não era algo comum. Mas se eles fizessem a conotação ao pastor de ovelhas, ao pastor, eles sabiam qual era a função deles. E a função deles, como líderes, era cuidar, era alimentar, era suprir a necessidade, era suprir o rebanho, era proteger aquele rebanho. O papel de um pastor não é simplesmente trazer a palavra, não é simplesmente anunciar a Cristo, mas é manter o seu rebanho com Cristo, é manter o caminho. Paulo entendia que ele precisava reforçar isso para aqueles pastores. Paulo entendia que ele precisava reforçar isso no viver. Não era só a palavra, era o relacionamento que eles tinham. Era um exemplo de vida que se dá. Não adianta eu ser pastor e agora eu não lembro quem, mas eu lembro que as pessoas falam assim, pastor tem cheiro de ovelha, né? Pastor tem cheiro do povo, pastor tem que estar no meio do povo. E o Senhor mostra para Paulo que ele precisava estar ali, ele precisava ensinar aqueles outros pastores, ele precisava deixar claro qual era o caminho. Paulo iria passar por sofrimento, sim, mas antes ele precisava equipar essa equipe pastoral. Ele precisava dar estrutura para esses líderes. Ele precisava encorajar, apresentar um caminho que iria aparecer na frente. Não é fácil. Não é fácil caminhar com o Senhor. Não é tranquilo. Paulo fala para eles que vai se levantar lobos, que vai vir lobos em cima do rebanho. Paulo fala para eles que entre eles vai se levantar pessoas para destruir,
Vai levantar pessoas para tirar a paz. Vai levantar pessoas que não vai trazer, não vai estar somando com eles. Vai estar trabalhando de outro lado. Essa não é a vontade do Senhor. Esse não é o desejo de ninguém. Mas é algo que acontece. Acontece porque tem pessoas que não querem nos ver na presença de Deus. Tem pessoas que querem nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós. E o Senhor tem nos mostrado que caminhar com Ele nos traz segurança. Não nos livra dos problemas, mas nos traz segurança. Caminhar com Ele nos traz liberdade de exortar, nos traz liberdade de admoestar, nos traz liberdade de aprender, de amar, de abraçar. É difícil quando nós não olhamos para a presença do Senhor. Quando nós não deixamos na presença do Senhor aquilo que Ele quer falar conosco. Paulo ele queria mostrar para esses pastores em Éfeso que eles precisavam se preparar. Eles precisavam estar atentos. Porque ele não ia voltar. Ele não conseguiria mais dar esse suporte. Mas eles tinham que estar bem na presença de Deus. E Paulo continua, versículo 22. Paulo nos traz: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O Espírito já estava preparando Paulo que algo iria acontecer, que algo iria trazer dor, trazer sofrimento. Mas ele tinha certeza daquilo que o Senhor tinha chamado ele. Ele tinha certeza que o Senhor tinha dado um objetivo, que ele precisava completar aquela corrida, ele precisava completar aquele caminhar, ele precisava olhar para aquilo que o Senhor tinha ministrado à vida dele. Aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. O que o Senhor nos confiou? O que o Senhor hoje te entrega? O que o Senhor hoje te traz à memória desse processo? Quantas vezes o Senhor já nos permitiu caminhar sozinho? Quantas vezes o Senhor já nos levou para caminhos diferentes daqueles a qual a gente deseja? Como eu estou me derramando na presença de Deus? Será que eu estou literalmente ouvindo? Será que eu estou sensível à voz de Deus? Mesmo sabendo que ele sofreria, mesmo sabendo que ele ia passar por situações difíceis, mesmo sabendo que ele não voltaria. Acredito quando Paulo fala assim, não vão voltar, vocês não vão me ver. No versículo 23, agora nenhum de vocês, 25, perdão, agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Ele não está falando assim, eu vou para outro país, vocês não vão me ver porque eu estou viajando. Não, ele sabia que ele iria morrer. Ele sabia que ele estava passando por um processo que iria ser dolorido. Mas fazer a vontade de Deus era maior. Fazer a vontade de Deus era palpável na presença dele. Ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Senhor. Ele sabia que ele estava anunciando o amor. Quando nós falamos sobre que nossa caminhada não é só das palavras, não é só daquilo que eu cito, mas é de relacionamentos marcados pelo Cristo. Nós falamos e vemos na vida de Paulo um relacionamento marcado pelo Cristo. Um relacionamento entregue na presença de Deus, confiando que o Senhor era maior, que o Senhor tem algo para a vida dele.
Ele pôde chegar num navio, chamar os pastores, e os pastores irem lá para que ele apresentasse algo que o Senhor estava falando com ele. E se ele voltasse alguns anos, ele estava perseguindo essas pessoas. Se a gente olhasse para trás, esses pastores olhassem para trás, ele estava perseguindo este povo. Ele estava contra o Evangelho de Jesus. Mas a vida dele foi marcada por Cristo. A vida dele fez diferença, porque ele se rendeu, porque ele se derramou, porque ele buscou a vontade do Senhor. Claro, Paulo tinha clareza daquilo que o Senhor tinha pedido para ele. Paulo tinha clareza do que o Senhor tinha ministrado na vida dele. E esse caminhar e esse buscar do Senhor vai além. Paulo orienta os pastores: pastores, busquem o Senhor. Primeiramente, cuidem da sua vida. Você como pastor, se você não cuidar da sua vida, você não vai conseguir cuidar do outro. Nós como membros de uma igreja, nós como servos do Senhor, se eu não estiver firmado na palavra de Deus, se eu não estiver em tempo de oração, se eu não estiver em comunhão, se eu não estiver me derramando na presença de Deus, eu não vou cuidar do outro. Eu não vou ter estrutura para cuidar do outro. Eu não vou ter estrutura para mostrar a vontade do Senhor. O que o Senhor te pediu? O Senhor nos pede para que anunciemos a palavra dEle. Anunciemos o amor dEle. Derramamos a Tua presença, derramamos aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Paulo fala para que os presbíteros cuidem primeiramente das suas vidas. Pois o cuidar da sua vida iria refletir no cuidado do seu rebanho. Cuidar da nossa vida reflete na vida dos nossos filhos. Cuidar da nossa vida reflete na vida daqueles que estão próximos de nós. Aqueles que estão próximos de nós, se eu estou derramando a presença de Deus, se eu estou transbordando o amor do Senhor, se constrange desse poder. Não porque nós somos bons. Pelo contrário, somos pecadores. Não temos nada de bom para ensinar. Por isso que eu preciso buscar ao Senhor. Por isso que eu preciso derramar aquilo que é do Senhor e não o que é meu. Por isso que eu preciso derramar aquilo que vem de Cristo e não da minha consciência. É muito fácil nós orientarmos com achômetros. É muito fácil nós procurarmos ajuda psicológica, a um terapeuta, médicos. E não estou falando que não devemos. Minha esposa está estudando psicologia, ela me mata se eu falar isso. Não é? Mas não, nós precisamos buscar sim, mas voltado em Cristo. Voltado e olhando para a presença de Cristo. Isso nos traz paz. Isso vai nos trazer estrutura para cuidar do rebanho. Para mostrar que você está no caminho junto com eles. Mas além disso, o Senhor fala que eles precisam ser vigilantes. Eles precisam estar atentos. Atentos aos desafios ao nosso redor. Atento àquelas amizades que não estão nos levando e que estão nos influenciando. Atento àquela fala ou àquela brincadeira inocente que eu deixo passar. São os nossos dias. Não acredite, não pense que esse texto é só para mim e para o pastor Lucas. É fácil jogar nas costas do pastor, né? Não, o pastor Lucas tem que fazer isso aqui, ó. Está falando aqui na palavra. Esse é um ponto. E se nós não estivermos fazendo isso, nos chame de canto. Se nós não estamos cheirando ao rebanho, se nós não estamos no meio do povo, nos chame, pastor, eu estou sentindo sua falta. Preciso do seu cuidado. Falo que podemos comemorar 48 anos
Porque nós tivemos pastores que estiveram junto conosco. Tivemos cuidado de Deus na nossa vida, em Vista Verde. E queremos chegar a 48, 50 anos, 100 anos aqui, cuidando de Deus, cuidando daquilo que o Senhor tem nos dado, ouvindo o que Deus tem ministrado em nossas vidas e podendo ministrar na vida de cada um. Só que neste púlpito, eu não consigo cuidar de vocês. Eu consigo ensinar. Eu consigo trazer a palavra. Mas eu preciso caminhar. Quando dividimos a igreja em célula, é porque é mais fácil eu cuidar. É mais fácil eu estar do lado e vendo, cara, precisa disso, a gente precisa dessa caminhada, a gente precisa ouvir o amor do Senhor. É mais fácil quando eu estou junto. É mais fácil quando a gente está próximo. A liberdade que o Senhor tem nos dado de estar juntos com o Senhor. Precisamos vigiar. Precisamos entender aquilo que é vontade de Deus. Precisamos ter relacionamentos verdadeiros. Precisamos buscar a vontade, o amor de Deus acima daquilo que nos mostra, acima daquilo que mexe com o nosso ego. Quando falamos sobre relacionamento, quando falamos sobre buscar Cristo, nós muitas das vezes trazemos à memória aquilo que é real para nós. Talvez um amigo próximo, talvez uma família, talvez um irmão, um primo. São pessoas próximas. E por que essa pessoa, quando você pensa, ela é tão real para você? Quando você pensa em uma pessoa específica que cuida de você, uma pessoa específica que você sabe que tem carinho, que vai te procurar, que vai te abraçar, o que isso traz à sua memória? O que essa pessoa tem de tão especial? O que essa pessoa tem de tão especial para ocupar o seu coração? E tem vezes que essa pessoa não é nem nosso cônjuge. Porque algumas coisas a gente não fala para os nossos cônjuges. Erradamente, mas não fala. Mas você tem alguém próximo. Você tem alguém que você caminha junto. Falamos semana passada na célula sobre isso. Essa pessoa que você tem relacionamento, ela se torna algo profundo, algo significativo. Por quê? Porque você confia, porque você ama, porque você se derrama na presença e sabe que você tem liberdade para chorar, sem vergonha. Você tem liberdade para falar aquilo que você está sentindo, sem medo. É um relacionamento verdadeiro. É um relacionamento que constrói algo. Não são só falas jogadas ao ar. Não são falas jogadas ao vento. É carinho. Eu sei que eu posso falar isso, que a Ana sempre brinca, que ela tem uma discipuladora maravilhosa que não mede palavras, né, Ju? Não mede. Ah, não mede por quê? Porque é com amor. Na hora, talvez a gente dê um passo para trás e fale assim, aqui veio da fisgada. Veio, mas foi com amor. Relacionamentos que crescem, relacionamentos que mostram o amor de Cristo. Porque se eu falo do meu coração, se eu falo da minha boca, se eu falo da minha mente, eu estou cutucando. Eu quero cutucar. Eu quero ser sarcástico. Não é para edificar, não é para mudar. Não estou transmitindo Cristo. Estou transmitindo Bruno. Mas quando eu transmito Cristo, através da vida, através daquilo que o Senhor fez em mim, isso constrói. A vida deixa marcas. As frases bonitas, gestos, podem até nos sustentar por um tempo. Cuidados, ok, mas o amor na presença do Senhor não tem como medir.
quando eu faço algo além daquilo que o Senhor tem ministrado na minha vida, é porque eu amo. É porque eu entendi qual foi o sacrifício de Cristo na cruz. É porque eu entendi qual foi o objetivo do amor do Senhor para mim. E eu estou transmitindo isso para o próximo. Eu estou derramando isso para o próximo. Há relacionamentos que ultrapassam o superficial. Há relacionamentos que tocam a nossa alma, que constroem laços, que desafiam talvez até o tempo e a distância. Mas com certeza esses relacionamentos, eles são embasados na palavra do Senhor. São embasados no amor de Cristo. Eles constroem, mantêm uma prática, mantêm uma verdade, porque o Senhor tem algo a mais para nós. O Senhor tem algo a mais daquilo que Ele fez. Paulo continua o texto falando que ele abria as mãos daqueles pastores, porque eles já tinham ouvido tudo daquilo que ele tinha para ensinar. Paulo já tinha anunciado a Cristo, ele já tinha falado as boas novas, ele já tinha falado tudo que edificava aquela igreja. E agora, aqueles pastores tinham que tocar, porque Paulo não voltaria. Aqueles pastores precisavam entender qual foi a vontade do Senhor para a vida deles. E isso dependia de cada um. Não dependia mais de Paulo. A escolha de Paulo era aquela: anunciar dia e noite, sofrer com lágrimas, com dor. Mas dali para frente, aqueles pastores precisavam se aprofundar com Deus. Precisavam ter relacionamento. Precisamos ter este relacionamento com Deus. Precisamos dar passos para ouvir o Senhor. Só é possível caminhar, só é possível crescer juntos se queremos caminhar neste amor. Se queremos nos tornar um, se queremos pôr em ação, pôr em prática o que nós temos aprendido domingo após domingo. Só podemos ter compromisso em anunciar o Evangelho de Cristo se eu saio daqui aos domingos e tento colocar em prática o amor do Senhor lá fora. Só tem valor se eu me derramo na presença do Senhor, se vidas são transformadas quando eu estou lá fora. Vidas são transformadas através de cada um daqui. Vidas são transformadas se eu me disponho lá fora a ser cristão. Paulo sabia que ele iria morrer. Paulo sabia que ele iria sofrer. Mas ele sabia que ele era cristão. Ele sabia que o Senhor tinha algo planejado para a vida dele. Eu digo que cada um tem algo planejado. O básico que o Senhor nos pediu, ir de anunciar o meu Evangelho a toda criatura. Ser discípulo de Cristo na rua é o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que o Senhor tem nos pedido. Mas, além de ser cristão lá fora, além de anunciar o amor do Senhor, eu tenho a responsabilidade de cuidar dos meus. Eu tenho a responsabilidade de passar aquilo que o Senhor tem falado conosco. E nós precisamos aprender isso. Queremos crescer em amor, queremos caminhar na presença de Deus, queremos ouvir a voz de Deus ministrando em nossas vidas. Eu preciso ter essa unidade. Eu preciso ouvir e entender aquilo que o Senhor tem falado conosco. Paulo termina o texto dizendo, no versículo 33, não cobicei a prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhe que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que o Senhor Jesus disse, há maior felicidade em dar
do que receber. Tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e a abraçaram e o beijavam. O que mais o entristeceu foi a decisão de que nunca mais veriam a sua face, enquanto o acompanharam até o navio. Paulo deixou claro que ele não anunciava Cristo. Ele não fazia porque era um trabalho. Ele não fazia porque ele recebia. Sim, ele tinha ofertas, tinha. No momento que ele não tinha oferta, ele trabalhou. Ele não estava fazendo ali porque ele almejava ficar rico. Ele almejava dinheiro. Não. Ele almejava anunciar o Senhor. Ele almejava completar a corrida a qual o Senhor tinha reservado para ele. Completar o ministério que o Senhor confiou para ele. Novamente, o que o Senhor tem falado com você? O que o Senhor tem ministrado? O que o Senhor tem nos cobrado para ouvir a voz dele? Para passarmos mais tempo juntos? Hoje nós colocamos 2 irmãs para assumir o cuidado das nossas crianças. Que já faziam, a gente só levantou o nome. Mas o quanto a gente está só jogando nas costas de um ou de outro? O quanto eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem ministrado em minha vida? Todos sabem, eu brinco sempre isso, né? Eu vou para a salinha e fico com as crianças, não tem problema, se for 10 minutinhos. 10 minutinhos eu fico com as crianças, não tem problema nenhum. Os maiorzinhos eu fico, né, Arthur? Maiorzinho vai de boa. Mas os menores, eu não tenho didática. Não sei sentar com as crianças e prender o carinho delas. Esses dias eu fui para a salinha e teve um imprevisto. Não tem professor? Eu falei, eu fico. Tremi a base. Falei, vamos lá, criançada, né? Me passa a lição, eu vou ler aqui rapidinho e fico com as crianças. E graças a Deus o anjo falou para a Sônia assim, vai lá que o Bruno está ralando na mão das crianças. E quando eu entrei na sala, as crianças já estavam lá, eu falei assim, você? Falei, é eu que vou ficar, crianças. Aí as crianças já pensaram, vai longe. Mas graças a Deus o Senhor mandou a Sônia. Será que eu estou disposto a fazer a vontade de Deus? Será que eu estou disposto a sair da minha zona de conforto para deixar Deus ministrar em nossas vidas? Eu sempre digo, ministrar as crianças é sair da minha zona de conforto. Esse ano eu ministrei na IBF, porque a Ivone pediu, e eu falei, não tenho outro motivo para falar não, então eu tenho que ficar. Né? Todo ano eu tenho uma viagem para fazer na IBF, nesse ano eu não tinha, então falei, vamos, Ivone, infelizmente eu tenho que ficar. E foi uma bênção para mim, eu amei muito ficar com as crianças. Mas elas tinham 10 anos, então ia de boa. Mas é coração. Quando você escuta a Jane ministrar, é coração. Quando a gente está na salinha, a gente escuta a ministração dela aqui na hora do versículo. Porque as crianças saem da salinha sabendo o versículo. É a forma que ministra, é aquilo que o Senhor tem desejado. Coloco vocês nesse tempo para pensar. A gente está vivendo só de palavra. Nós estamos fazendo algo que é só porque o texto diz. Ou eu estou vivendo literalmente aquilo que o Senhor me chamou. Eu estou me derramando e deixando o Espírito ministrar em minha vida acima das consequências que podem não ser boas. Que nós possamos durante a semana ministrar este amor na escola, ministrar este amor na rua, no trabalho, dentro do carro, na farmácia, no mercado. Detalhes. Será que eu estou sendo cristão por onde eu passar? Paulo ministrava. E nós queremos que este ano, estamos já caminhando para o final do ano, que o Espírito Santo do Senhor ministre em nossas vidas e a gente possa sair como Paulo, anunciando, falando e curando e abençoando. Porque o mesmo Deus que fazia isso na época de Paulo, faz isso hoje.
Eu só preciso mudar a chavinha na minha cabeça. Que muitas das vezes eu estou... Período de aula eu não posso falar de Cristo, período de trabalho eu não posso falar de Cristo, na rua dirigindo eu não posso falar de Cristo. Quando eu falo de Cristo? Quando eu me derramo? Busquem a vontade de Deus. Que os nossos relacionamentos sejam marcados pelo sangue de Cristo. Que os nossos relacionamentos sejam marcados pela mudança. Que nós possamos nos derramar na presença de Deus e ouvir este amor. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo morreu na cruz e ministrou na vida de Paulo para que nós pudéssemos fazer diferença. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado por falar, obrigado por ministrar. Obrigado por cuidar de nós, Senhor. Queremos ser usados por Ti, queremos ser ministrados por Ti, ó Pai. Fale conosco. Que a gente possa sair daqui querendo Te anunciar, sair daqui ouvindo a Tua voz, sair daqui pulando de alegria daquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. Ministre em nossas vidas, ó Deus. Confirme aquilo que o Senhor tem para nós em Tua palavra, Pai. Ministre isso ao nosso coração, ó Deus, que nós possamos ser marcados por Cristo, que nós possamos, ao sair, ser único na presença de Deus. Teu nome santo, ó Pai, que eu oro, ó Deus, e agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa semana nós possamos buscar o Senhor e ouvir a Tua voz, que a Tua graça e a Tua bênção, ó Pai, nos acompanhe no sair deste prédio, ó Deus, e anunciamos o Teu amor. Amém. Que a graça do Senhor, o amor do Pai e seu amor e seu derramar seja acima de tudo em nossas vidas, Deus. Que nós possamos sair daqui e ser ministrados por Deus. Amém. Boa semana a todos. Continua o convite hoje à noite, às 7 horas em Vista Verde. Amém? Semana que vem, né? Culto infantil em Vista Verde. Isso? Sábado, qual hora? 3. Sábado, 3 horas, culto infantil em Vista Verde. Boa semana.